Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada pela vida dos grandes personagens da fé. Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que é a personificação da imperfeição humana, mas também da graça redentora de Deus. Vamos falar sobre Pedro, a queda, o arrependimento e o recomeço do pescador. Quem era Simão Pedro? Antes de se tornar a rocha da igreja, ele era apenas um pescador. Um homem comum, com as mãos calejadas pelo trabalho duro no mar da Galileia. Um homem de coração bom, mas impulsivo, que falava antes de pensar e agia por instinto. Alguém como eu e você, cheio de altos e baixos, com uma fé que às vezes brilhava como o sol e outras vezes vacilava diante da menor tempestade. E foi exatamente para esse homem, em meio aos seus barcos e redes, que Jesus dirigiu um dos convites mais transformadores da história. Ele olhou nos olhos de Pedro e disse: "Vem, segue-me, e eu farei de ti um pescador de homens." Naquele instante, algo mudou. Pedro, junto com seu irmão André, deixou tudo para trás. As redes, o barco, a segurança de uma vida que ele conhecia. Tudo foi trocado pela promessa de seguir o Mestre. A partir daquele dia, Pedro embarcou na maior aventura da sua vida. Ele esteve na primeira fila, testemunhando milagres que desafiavam a lógica humana. Viu cegos recuperarem a visão, paralíticos andarem e mortos ressuscitarem. Ele mesmo viveu o impossível quando, movido por um impulso de fé, saiu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Foi Pedro quem, num momento de revelação divina, declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Ele viu a transfiguração de Jesus no monte, um vislumbre da glória celestial. Pedro estava lá, sempre perto, sempre intenso, mas essa mesma intensidade que o levava a picos de fé, também o arrastava para vales de medo e dúvida. Ele repreendeu Jesus quando ouviu sobre a cruz, sem entender o plano divino. E no momento mais crucial, na noite mais escura, a sua humanidade falou mais alto. Vamos para aquela noite fria em Jerusalém. Jesus havia sido preso, o caos se instalou, os discípulos se dispersaram, tomados pelo pânico. Pedro, talvez tentando manter uma distância segura, mas ainda querendo ver o que aconteceria, seguiu o grupo que levou Jesus até o pátio do sumo sacerdote. Ali, ao redor de uma fogueira, o medo começou a congelar sua alma. Uma serva o reconheceu. Você também estava com Jesus, o Galileu. E a primeira negação saiu, trêmula. Não sei do que você está falando. O medo se aprofundou. Outra pessoa o apontou. Este homem estava com Jesus de Nazaré. E a segunda negação veio, mais firme, acompanhada de um juramento. Eu não conheço esse homem. A pressão aumentou. As pessoas ao redor notaram seu sotaque. Certamente você é um deles, pois é Galileu. E então, a terceira e mais veemente negação, com pragas e juramentos. Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E nesse exato momento, o som cortante do canto de um galo ecoou na madrugada. O mesmo som que Jesus havia profetizado horas antes. Seus olhares se cruzaram. O olhar de Jesus, cheio de dor e amor, encontrou o de Pedro, cheio de pavor e vergonha. A ficha caiu. A lembrança das palavras do Mestre o atingiu como um raio. E Pedro, saindo dali, chorou. Chorou amargamente. Não foi um choro qualquer. Foi o choro de um coração quebrado, consumido pela culpa e pelo peso esmagador de sua própria traição. O homem que prometera morrer por Jesus o havia negado para salvar a própria pele. Para Pedro, aquele parecia o fim. Como ele poderia sequer olhar para si mesmo no espelho? Como poderia encarar os outros discípulos? Aquele choro amargo marcou o fundo do poço. Mas a história de Deus nunca termina no fundo do poço. O Cristo que vence a morte na cruz e ressuscita ao terceiro dia é também o Cristo que restaura vidas quebradas. Alguns dias depois, às margens do mesmo mar da Galileia, onde tudo começou, os discípulos estavam pescando.
Haviam voltado à antiga vida, talvez sem saber o que fazer. Após uma noite inteira sem pegar nada, um homem na praia lhes diz para lançarem a rede do outro lado do barco. O resultado? Uma pesca milagrosa, tão grande que mal conseguiam puxar a rede. João reconheceu: "É o Senhor!" E Pedro, em seu jeito impulsivo de sempre, não esperou o barco chegar. Lançou-se ao mar e nadou até a praia. Ali, Jesus já havia preparado uma fogueira com peixe e pão. Um cenário de acolhimento, não de acusação. E depois de comerem, Jesus se voltou para o homem que o havia negado. Ele não o repreendeu. Não o humilhou. Ele fez uma pergunta simples, mas profunda. "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" 3 vezes a pergunta. A mesma quantidade de vezes da negação. Para cada "eu não o conheço", Jesus ofereceu a chance de um "Senhor, tu sabes que eu te amo." E a cada afirmação de amor, Jesus lhe devolvia o seu propósito. "Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas." Naquele momento, à beira do mar, Pedro foi completamente restaurado. Ele entendeu que o amor de Cristo era maior que o seu maior fracasso. Ele aprendeu que o arrependimento sincero abre as portas para um recomeço poderoso. O fracasso não o definiu, ele o transformou. Aquele pescador impulsivo e medroso que negou seu mestre se tornou a rocha. No dia de Pentecostes, foi Pedro quem se levantou e, cheio do Espírito Santo, pregou com tanta ousadia que quase 3.000 pessoas se converteram. O homem que tremeu diante de uma serva agora enfrentava as maiores autoridades religiosas sem piscar. A sua vida se tornou um testemunho vivo de que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações dispostos. Ele pega nossos cacos, nossas falhas e nossas negações e os transforma em um mosaico da sua graça. A história de Pedro é um espelho para todos nós. Quantas vezes, por medo, por conveniência ou por fraqueza, nós também negamos nossos valores, nossa fé, aquilo em que acreditamos? Mas a mensagem é clara. Sua falha não é o seu fim. Se você se arrepende, o mesmo Cristo que encontrou Pedro na praia está pronto para te encontrar.